Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas previsões de hoje, do dia 10/12/2020. Então, o que a gente vê claramente é que aquela zona de convergência realmente ela está perdendo aqui a intensidade dela, ela começa realmente a diminuir, porém, né, como eu já tinha observado ontem e falado, na verdade, alguns dias atrás para vocês também, a gente já começa a observar, né, um retorno aqui, o modelo Cosmo Met. Nesse momento, o retorno mais tímido aqui das chuvas, né, entre São Paulo, o Paraná e a região aqui do Mato Grosso do Sul, né? E essa região é bem conhecida aqui, que todo mundo sabe que é a região incremental a Itaipu, né? Das bacias que são incrementais, a bacia ali que compõe a região de Itaipu. Isso é interessante por quê? Porque se realmente a gente tiver uma chuva boa aí nos próximos dias, o modelo considera Itaipu como se fosse uma usina a fio d'água, né? Então, quanto mais aumentar a vazão, mais ele vai despachar essa usina e provavelmente a gente deve ter uma queda aí nos preços, né? Então, acompanhar para ver se realmente essa chuva se realizar e ela adentrar dentro do observado. Eu acredito que para a próxima semana operativa a gente não vai ter tanto impacto, mas aí para a semana operativa seguinte, sim, nós teríamos impacto. Acho que acredito lá para a Rev 2 e para a Rev 3. Seria entre a segunda e terceira semana operativa e entre a terceira e a quarta semana operativa. Então acompanhar para ver qual vai ser o comportamento dessa chuva aqui. Porém, o que é que acontece? A gente tem esse sistema de alta pressões aqui, lá para o dia 17, né, 16, 15, na verdade 15, 16, 17, ele se mantendo aqui um pouco na costa do sudeste ou um pouco aqui sobre o norte de Minas Gerais. Então, você tem as frentes que elas tentam avançar, contudo, acaba, né, trazendo mais chuvas e condicionando as chuvas a ficarem mais localizadas aqui entre São Paulo, Paraná e o Mato Grosso do Sul. Claro que eventualmente pega um pouco de Santa Catarina e um pouco aqui da região norte do Rio Grande do Sul. Porém, realmente, né, o locacional de chuva, ao que tudo indica, depois que essas acas aqui ela perder intensidade, entre outras coisas, ela deve ser realmente aqui na região centro-sul, né, que é entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e a região sul do país. Acompanhar para ver o que vai acontecer, mas a gente já observa que os modelos começam a mostrar esse sinal bem definido em outros campos meteorológicos. Por exemplo, aqui a umidade relativa em médios níveis da atmosfera e as linhas de correntes também em médios níveis da atmosfera. Olhando um pouco mais à frente, a gente vê nos dados do modelo GFS que não tem mudança significativa, né? Não tem nenhum sistema de alta pressão que estabeleça aqui em cima do continente e forme algum bloqueio atmosférico. O que a gente vê mesmo é que a gente tem a entrada de sistemas frontais na região sul, baixas pressões, elas não conseguem avançar tanto e ficam mais localizadas realmente na região centro-sul, entre São Paulo, Mato Grosso e a região sul do país, pegando bem aqui o locacional de chuva na região incremental Itaipu. Então acompanhar para ver o que vai acontecer. Já no campo aqui realmente, né, de geopotencial em médios níveis, a gente vê claramente que não tem uma definição bem fixa ou bem significativa de um sistema de alta pressão que possa ocasionar um bloqueio atmosférico na região central do país. Então, o que a gente vê são esses fenômenos aqui transientes, né? Essas ondas, elas passam, então em momentos ficam baixa pressão, em momentos ficam com a pressão mais alta, mas na média a gente tem aí um padrão típico de verão por enquanto. Pelo menos aí pelos próximos 15 dias, observando a previsão de hoje, ok? Olhando aqui também a previsão de precipitação do modelo GFS, a gente vê claramente que as acas elas se desfazem, a gente começa a apresentar aqui, ó, o locacional de chuva
mas realmente localizada aqui próximo ao Itaipu, né, entre o Mato Grosso do Sul, o Paraná e o país Paraguai. Então a gente vê claramente que as chuvas começam a ficar aqui e lá para o final do mês, né, aparentemente aparece aqui uma formação típica que pode aí levar à formação de umas acas que eu já vim comentando aí alguns dias atrás. Então acompanhar para ver o que é que vai acontecer e a gente vê claramente que a gente tem um padrão típico aí de verão com chuvas ocorrendo e como a gente tem a atuação do Laninha no Oceano Pacífico, então a gente começa a ter aquele padrão, né? Chove um determinado período, mais ou menos uma semana, depois fica mais ou menos uma semana seca e assim vai intercalando. E na questão da temperatura, nós vemos que nós não devemos ter temperaturas nem tão elevadas e temperaturas não muito baixas. Então, na média, para os próximos 15 dias, as temperaturas elas devem ficar próximo realmente à normal climatológica. Claro que tem alguns pontos que a temperatura está bem maior e alguns pontos que está bem maior e podem influenciar em determinadas cidades, mas na média para o país, a temperatura realmente deve ficar próximo à média climatológica para o mês. Então, um destaque agora que eu trago é que a gente vê, né, na região sul esse decréscimo de armazenamento de água no solo aqui bem definido para os próximos dias. Contudo, né, lá para o dia 15, 16, 17, já vê que começa a retornar uma chuva para a região sul do país. Hein? Então, aquela queda maior que a gente via, agora ela não deve ser tão grande. Então, ela deve manter aí essa água no solo e as vazões não devem cair tanto para os próximos dias. E já olhando um pouco aqui também a projeção para essa região aqui do quadrilátero do reservatório, a gente vê que tem uma melhora aqui, por exemplo, na bacia do Paranaíba do Grande. Aqui na região de Três Marias, a gente vê que começa a diminuir, né, essa projeção. Por quê? Porque a gente já viu lá no locacional de chuva que como as acas ela já está se desfazendo, aparentemente as chuvas elas começam a se direcionar um pouco mais ao sul e atinge mais aqui a região entre o norte de São Paulo e o sul de Minas Gerais. Mas um outro destaque é que a gente vê aqui a bacia do Xingu, que fica aqui no leste do Pará e também aqui na região leste do Mato Grosso, e também aqui a bacia do Tocantins, a gente vê que tem uma boa recuperação dessas bacias, ok? Desse armazenamento de água no solo e essas bacias, quando elas começam a recuperar, elas vão embora. Então, gradativamente, ao longo das próximas semanas, a gente deve observar uma elevação cada vez mais das vazões em Tucuruí e em Belo Monte. Então, o que a gente vê claramente aí para os próximos dias é que a gente continua tendo nessa recuperação dos armazenamentos na região do quadrilátero dos reservatórios, que na verdade são as bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande. E também ali nas bacias de Xingu, né, que representaria aí Belo Monte, e Tocantins, que representaria aí Tucuruí, né? Devido às semanas que deve, às chuvas, na verdade, que devem se realizar entre a segunda e a terceira semana operativa, e já realmente está começando a ver, no final dessa semana operativa, a próxima semana operativa, e a gente já começa a ver realmente essa melhoria, né? E a região sul também deve apresentar aí um declínio de vazões nos próximos dias, mais ou menos, eu acredito que os próximos 2 dias a gente ainda vai ter aquele solo secando e um declínio das vazões, porém depois as chuvas retornam e começa a melhorar esse armazenamento de água no solo e consequentemente as vazões e depois as zenas, ok? Então, olhando agora, né, a projeção dos modelos do ONS, ele já está começando a pegar realmente esse enfraquecimento. A gente já via que cada dia a gente tinha esse enfraquecimento da zona de convergência. Aqui o modelo ET ele ainda mostra um pouco o resquício, mas nada tão significativo. Porém, né, ele começou a mostrar aquele sinal de aumento gradativo das chuvas na região sul. E é o que a gente observa agora nesses 3 modelos que o ONS está trabalhando. Então a gente vê, né, que começa a ter realmente esse retorno dessas chuvas na região sul. Porém, o detalhe é, a gente observa que não para de chover aqui entre o Paranaíba, Grande e Três Marias. Tem uma redução na intensidade desses totais, porque a zona de convergência não está mais atuando. Porém, a gente vê claramente que a gente começa a ter esse locacional de chuva se aproximando da região sul. E a gente pode ter aí nos próximos dias, né, até o final do mês, início de janeiro, esse tipo de troca. Então,
Tem momentos que a chuva elas estão mais localizadas aqui entre Minas Gerais, Goiás e São Paulo, e momentos que elas terá uma localização aqui mais na região sul do país, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.